Ok, peraí. Compositor francês. Vou mexer aqui, Renato. Esse aqui mudou. Ixi, ficou ajeitado. Aqui eu passei o paninho. Boa noite, eu sou Marcilane Cruz. Sejam bem-vindos ao recital do Cruz e Costa, que faz parte das atividades do projeto de extensão Clássicos em Pauta do IFCE Campus de Sobral. Boa noite, o meu nome é Renato Costa. Apesar das limitações que nós tivemos esse ano, graças a Deus estamos aqui para compartilhar com vocês uma noite cheia de música bonita do repertório erudito para clarinete e piano. Para o ano de 2020, a nossa intenção inicial era de proporcionar para vocês um repertório totalmente inédito. Mas devido ao isolamento social, o nosso duo ficou uma boa parte do ano impedido de realizar ensaios em conjunto. Por conta disso, no recital de hoje nós vamos apresentar músicas que já foram tocadas nos nossos recitais de 2018 e 2019, mas nós vamos apresentar também parte do repertório novo que está sendo desenvolvido. Nós vamos apresentar 3 músicas inéditas. A seleção de obras que nós vamos apresentar nessa noite foi gravada em novembro de 2020 na sala de ensaios do coral do IFCE Campus de Fortaleza. Aproveito esse momento para deixar os meus agradecimentos a todos que fazem parte da coordenação do curso de Instrumento Musical de Fortaleza, na pessoa do professor Helder Pereira. Para a nossa primeira música, nós vamos voltar no tempo, na época do Barroco, na Alemanha. Naquela época, o clarinete nem existia do jeito que a gente conhece hoje. Mas não tem problema. Nós vamos fazer uma transcrição. Transcrição? O que é isso? Transcrição quer dizer que nós vamos tocar uma peça que foi composta originalmente para um tipo de instrumento e que nós adaptamos para os nossos para que pudéssemos executar. Nós vamos tocar o segundo movimento da sonata de Johann Sebastian Bach, composta para flauta e cravo. Mas nem eu vou tocar na flauta, nem o Renato vai tocar no cravo. A peça ela foi transcrita para que eu pudesse executar a parte da flauta no clarinete e o Renato vai executar a parte do cravo em um piano digital. Esse movimento da sonata do Bach é um siciliano. É baseado numa dança tradicional italiana, provavelmente da região da Sicília. Daí o nome siciliano. É uma dança lenta e que faz lembrar uma canção de embalar.
tocar agora uma peça do classicismo. Nessa época, o clarinete já estava mais desenvolvido e possuía mais possibilidades em relação à sua mecânica e execução. Nessa época, já era comum encontrarmos obras escritas especialmente para esse instrumento. A peça que nós vamos apresentar para vocês agora é o terceiro movimento de uma sonata para clarinete e piano do compositor Johann Baptist van Hal, e ela está na forma rondó. Um rondó é uma forma musical em que o tema da música sempre retorna. Imagine uma roda, né, daí o nome rondó, né, parece com roda. Imagine uma roda que está em movimento e ela sempre vai passar naquele lugar. Então o tema vai sempre recorrer, né? O clarinete e o piano vão tocar esse tema musical e você vai reconhecer várias vezes durante a música, sempre voltando para o mesmo tema, como se fosse uma roda, né? Então perceba isso no rondó que nós vamos tocar.
Vamos agora para a França, do começo do século XX, conhecer o compositor Claude Debussy. A Petite Pièce, ou Pequena Peça, foi composta por Debussy para ser utilizada como um teste de leitura à primeira vista para os clarinetistas interessados em estudar no Conservatório de Paris. É uma peça curtinha, charmosa, e eu costumo dizer que talvez ela tenha um cheirinho bem leve de jazz. Chegou a hora do grande Villa-Lobos, esse compositor brasileiro que talvez dentro da música de concerto seja o mais reconhecido mundialmente. Nós iremos executar a obra que se chama Improviso número 7, que foi composta originalmente para violino e piano e que nós transcrevemos para que o clarinete pudesse executar. Uma curiosidade sobre essa música é que ela se chama Improviso número 7, mas até hoje não se sabe se o Villa-Lobos compôs outros improvisos. Observem as melodias e as harmonias ousadas já do início do século XX.
Nós vamos viajar agora para a Rússia de 1878. Vamos tocar uma música inédita no nosso repertório. É o Concerto para Clarinete e Banda Militar de Rimsky-Korsakov. A banda militar vai ser reduzida e tocada ao piano, enquanto que a Marcelane vai tocar o solo do clarinete. É a primeira vez também que nós vamos tocar uma música que tem mais de um movimento completa. Não sei se você notou, até agora nós tocamos o segundo movimento de uma sonata de Bach, que tinha 3 movimentos. Tocamos o terceiro movimento de uma sonata de Van Hal, que tem 3 movimentos, tocamos só o terceiro. Mas agora, esse concerto, nós vamos tocar os 3 movimentos, um atrás do outro. Ou seja, vamos tocar a obra completa, né? Quando isso acontece nos recitais de música erudita, a plateia costuma esperar até o final do último movimento para poder aplaudir. Por que é isso? O compositor, apesar de ter escrito uma música com 3 momentos, a ideia dele é realmente de uma música só, né? E também não é só uma questão de etiqueta, né? Os músicos estão tocando os movimentos diferentes, né? Os movimentos costumam ter caráter diferente, mas eles querem também passar essa ideia de unidade. E se a plateia aplaudir entre um movimento e outro, pode desconcentrar os músicos nessa missão de entregar à plateia uma interpretação coesa, né? Uma interpretação de unidade. Uma curiosidade sobre esse concerto é que Korsakov o escreveu enquanto servia a Marinha Russa e estava como responsável pelas atividades musicais daquela corporação. O primeiro e o terceiro movimento dessa obra é denominado como Allegro moderato, que no italiano quer dizer que o compositor pensou em algo alegre, mas não alegre demais. O segundo movimento, por sua vez, está denominado como andante, que quer dizer que o compositor pensou em algo parecido como uma pessoa andando, nem tão rápido, nem tão lento. Então, a música está organizada dessa forma. Primeiro, allegro, um pouco rápido. O segundo, andante, bem mais lento. E o terceiro, allegro novamente, também volta a ser um pouquinho mais rápido. A Marcelane e eu achamos esse concerto muito bonito. E tem uma coisa curiosíssima. Geralmente, né, nas peças de música erudita que tem mais de um movimento, entre um movimento, né, o músico acaba um movimento, fica geralmente o silêncio, e ele começa o outro movimento, se tiver mais outro. Quando terminar, ele fica em silêncio, e aí o próximo movimento começa, e aí no último, quando termina, a plateia aplaude. Geralmente é assim. Mas nesse concerto, Korsakov fez uma coisa curiosa. Ele, entre um movimento e outro, né, a banda militar, no caso o piano, né, na nossa interpretação, a banda se cala, mas não vai ficar o silêncio. Ele botou o clarinete para fazer um solo, né? É como se o clarinetista estivesse meditando nas ideias musicais do movimento anterior. Ele faz uma espécie de declamação, falando alguma coisa, transmitindo o que ele entendeu das ideias anteriores antes de começar o próximo movimento. Aí a banda volta junto, né? No caso, o piano volta junto. Então isso vai acontecer entre o primeiro e o segundo movimento, né? Em vez daquele silêncio que costuma ser, Marcelane vai meditar, né? E aí depois eu entro junto com ela no segundo movimento. Quando terminar o segundo, mais uma vez, em vez do silêncio, vai ter o solo da clarineta, né? Uma coisa muito curiosa desse concerto em particular. Então, aproveitem o concerto para clarinete e banda militar do compositor Rimsky-Korsakov.
a execução de mais uma obra inédita em nossos recitais didáticos, viajaremos agora para a Argentina do século passado. Convidamos vocês a dançarem um tango. Em 1974, Astor Piazzolla compôs um de seus maiores clássicos, chamado Libertango, que é a junção de liberdade e tango, e que representa a ruptura do tango clássico com o novo tango. Astor Piazzolla costumava utilizar para a execução de seus tangos um instrumento chamado bandoneon, mas nós utilizaremos para nossa interpretação o clarinete e o piano. E agora, para finalizar o nosso recital didático de 2020, nós vamos aproveitar que é época de Natal e nós vamos tocar um arranjo de uma canção natalina composta na Alemanha e muito famosa, por sinal. Se chama Stille Nacht. Diz a lenda que em 1818, na cidade de Oberndorf, na Áustria, o órgão da igreja quebrou. E estavam todos preocupados, como é que vai ser a celebração de Natal à noite sem o órgão, né? Então, Franz Gruber e Joseph Mohr
compuseram, né, uma canção para ser cantada, e diz a lenda que o acompanhamento foi feito só com o violão. Imagine como deve ter sido bonito, né? Mas nós não sabemos se a história foi de fato assim, nós não temos essa comprovação. O que nós sabemos, né, que tem registros históricos de que realmente naquela época, lá para aquela época, o órgão dessa igreja de fato estava quebrado, né? Quem sabe foi assim que surgiu a canção natalina que hoje nós conhecemos como Noite Feliz. E esse recital encerra o projeto Clássicos em Pauta 2020. Esperamos que tenha sido uma noite agradável para todos e que vocês tenham aproveitado ao máximo. Ficamos na torcida para que em 2021 possamos realizar outros recitais de forma presencial e que possamos contar com a presença de todos. Temos como objetivo realizar apresentações dentro do IFCE e também em outros ambientes. Tenham todos uma boa noite, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até a próxima. Esperamos também que o nosso trabalho tenha motivado a curiosidade de vocês pela música erudita, também chamada de música de concerto. Olha, tem muita música bonita aí para ser descoberta por vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima.